Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar para a nossa meditação um versículo bastante conhecido, que fica em 2 Crônicas, o 7 e o 14. Amém, meus irmãos? Que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aí o 15 ele diz assim, o 7 e o 14, agora é o 15 que diz assim: agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Glória a Deus. Palavras gloriosas neste dia para a nossa meditação. É um versículo muito glorioso, irmão. O nosso Deus, ele não quer perder ninguém. O nosso Deus, a palavra do Senhor diz que o amor dele é tão grande por nós, que ele deu seu filho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, para morrer por nós. Mas, que nem ele fala aqui para Salomão, não é assim? Cadê a Salomão? Esse povo, glória a Deus, que se chama pelo meu nome. Glória a Jesus, porque tem pessoas, né, que muitas vezes qualquer coisinha, Jesus, meu Senhor, eu já tenho um Jesus dentro do meu coração. E muitas vezes você tem ele como você quer ter ele dentro do seu coração. Mas ele não tem você como ele quer que você seja. E as pessoas, não é? Muitas vezes que eu falo, chamo o nome do Senhor, eu creio muito no Senhor. Mas, infelizmente, só vive no mundo do pecado, fazendo coisas erradas, que não agrada ao Senhor Jesus. Aí Jesus diz: olha, Salomão, se esse povo se arrepender, glória a Deus, se esse povo que se chama pelo meu nome, glória a Deus, louvado seja o seu nome, o nome do Senhor, se humilhar, veja, buscar minha face. Porque não é fácil não, viu? Você negar você mesmo, não é fácil não. Porque a gente estamos no corpo ainda que não está transformado não. Somos carne, somos pó da terra, não é assim? E a gente precisa cada dia se converter ao Senhor dos maus caminhos. Às vezes uma besteirinha, né, assim? Tem pessoas que às vezes dizem: isso é besteira, tem nada não. Aí aqui está o perigo, esse tem nada não. Amém, meus irmãos? Que crente é diferente, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Crente é diferente em tudo. É na maneira de andar, de vestir, de falar. E muitas vezes a gente está um pouco meio nervoso, né? Assim, que somos humanos, né? Assim, mas a gente tem que orar pela gente mesmo. Quando você vê que você está um pouco desequilibrada, começa a jejuar por você mesmo. E dizer: Jesus, repreenda este mal que está querendo me atingir. Porque como é que Deus vai operar na minha e na tua vida se a gente não está do jeito que Ele quer? Para a gente ter a bênção do Senhor, a gente tem que se humilhar, se converter. Porque tem pessoas por aí que dizem que Deus só quer o coração, mas não é só o coração não. É se converter por dentro, se converter por fora, é ter uma mente ungida. Diga assim: eu tenho uma mente de Cristo. Tem que ter os olhos ungidos. Tem que ter a visão espiritual de Deus. Começar a pedir a Ele: Jesus, unja meus olhos,
unja minha mente, unja meu coração, unja meu corpo inteiro, me santifique, para que o Espírito Santo de Deus, ele venha nos encher do Espírito Santo dele, porque o Senhor, ele não trabalha em templo sujo. É palavra um pouco meia, mas é essa mesma, amém, irmão? Eu sou assim, eu não sou pregadora não, sou uma serva do Senhor Jesus, mas quando Deus diz, manda eu falar, eu falo o que ele manda, amém? É, quando é uma mais, quando é uma mais durinha, a gente tem que receber. Primeiro ela passa por dentro de mim, para chegar a quem está me assistindo, se você também quiser receber. Porque Jesus não quer ninguém à força. Ele disse, nem por força, nem por violência. Mas a gente tem que reconhecer que Jesus, irmão, ele morreu por nós, naquela cruz. Estava ali ele, né? No meio, um ladrão do lado, um do outro. E tinha um, né, que olhava para ele assim e disse, salvasse a tanta gente, curasse, fizesse tantas coisas, aí por que tu não salva a ti mesmo? Né? Salva a gente também aqui, né? Esse, ele sabia que estava errado, fez coisas erradas, mas não estava reconhecendo. Já o outro não. O outro olhou para Jesus e disse, esse homem é santo. Esse homem não tem pecado nenhum. Glória a Deus. E ele reconheceu que aquele homem era o Filho de Deus. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim, aleluia. Quando entrares no teu reino, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, conhecendo o coração, diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. É por isso que eu digo, irmão, Jesus, ele não despreza aquele que busca ele, não. Que vem ao seu encontro. Que diz, Jesus, me perdoe pelos meus pecados. Jesus, me ajude. Jesus, me dê força. Faça de mim, Senhor, uma nova criatura. E Jesus, ele faz. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, irmão, ele pode ser, irmão, o que for. Pode ser o que for nessa terra, pode fazer tantas coisas erradas que não agrada ao Senhor. Mas quando ele se arrepende, feito a esse ladrão aqui que estava na cruz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus vai dizer o quê? Venha, bendito do meu Pai. Porque o nosso Deus, ele faz assim, irmão. Ele não lança fora aquele que busca ele, não. Ele morreu por você. Você tem valor. Jesus te ama. Se alguém não te ama, mas Jesus te ama. Ele derramou a última gota do sangue dele por amor de mim, de você. E ele quer que você confesse com os lábios a ele como Salvador da tua alma. Glória a Jesus. Né? Com teu ouvido ouvir, com teu coração crer, com a tua boca confessar diante do meu povo. E tem mais, viu? Ele ainda vai mais longe, diz assim, glória a Deus, aquele que se vergonhar de mim, diante do meu povo. Veja, eu também, naquele dia, eu envergonharei ele diante do meu Pai. Glória a Deus. Jesus, ele é verdadeiro. Amém, meus irmãos? A gente faz a missão, o ID de Jesus, é porque ele mandou. Os anjos queriam, almejava fazer esta obra, dizer ao o povo que se arrependesse. Mas o povo, alguns não quer, outros quer. É feito aqui embaixo no 15. E quando a pessoa, irmão, se arrepende, que se humilha, que confessa ele como Salvador, aí veja o que é que ele diz aqui no 15. Agora estarão abertos meus olhos, atentos o meu ouvido à oração deste lugar. Amém?
Ele quer dizer que quando você se arrepender, se humilhar, se quebrantar, tirar o eu e saber que o grande é Ele. Glória a Deus. Aí ele vai dizer que agora está com os olhos... agora estão os meus olhos abertos, atentos. Os meus ouvidos, a oração deste lugar. Ele vai estar pronto para te ouvir. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Esta palavra é uma palavra gloriosa. Amém. Eu preciso me converter ao Senhor todos os dias, irmão. Porque a palavra do Senhor diz que a gente peca todos os dias. Obras, pensamentos, ações. Mas ainda bem que Ele sabe que a gente é pó. Amém? Mas porque você é pó, não vai fazer o que você quer, não. Amém? Porque Jesus, Ele não se agrada. Tem pessoas que dizem assim, eu vou fazer assim, 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 e depois eu peço perdão. Aí você planejou, você já está pecando. E muitas vezes quando você faz o mal que não queria fazer, que você viu que errou, você tem um advogado. Peça perdão a Jesus que Ele te perdoa. Amém? O nosso Deus, Ele é grande em perdoar. Mas o nosso Deus, Ele é verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe.